A paz do Senhor Jesus a todos os inscritos, novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Deus quer falar algo com muitas pessoas que têm se decepcionado com o Evangelho. Pessoas que desistiram de seguir a Cristo. Pessoas que deixaram de servir a Deus. Pessoas que foram traumatizadas por verdadeiros escândalos. Pessoas que foram decepcionados por pessoas que se diziam ser líderes, que se diziam ser pastores, homens de Deus e mulheres de Deus. Deus vai dar a resposta que há tempo você tem feito. Deus vai dar a resposta que você tem perguntado há muito tempo a Deus. Por isso, fique atento a partir desse instante que Deus vai falar, Deus vai responder algo que há muito tempo você tem questionado, que há muito tempo você tem perguntado para Deus, tá bom? Mas olha, enquanto você já está ouvindo aí, antes de entrar aqui na mensagem, em nome de Jesus, me ajude, irmão, me ajude, irmã, não custa nada, aperte aí, ó, inscrever-se, torne-se inscrito nesse canal. Dessa maneira você me ajuda a levar a palavra de Deus. Ou melhor, você leva a palavra de Deus junto comigo, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho para receber todas as novas mensagens que estaremos postando e também compartilhe. Dê ali o seu joinha. Não é questão de vaidade. Por quê? Quanto mais tiver ali o joinha, os comentários, isso ajuda com que o próprio YouTube ajude a propagar mais essa mensagem, esse evangelho, tá bom? É por conta disso que a gente pede, tá bom? Então, em nome de Jesus, se você ama a palavra de Deus e quer que esse evangelho alcance o maior número de pessoas, você já pode começar a evangelizar comigo se inscrevendo nesse canal. Deus abençoe ricamente. Vamos aqui à palavra de Deus. E para trazer a você a resposta que Deus mandou te entregar neste dia, eu gostaria de ler aqui alguns versículos do Salmo de número 73, um Salmo de Asaf. Olha o que diz a palavra de Deus. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como que de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui e as águas do copo cheio se lhes espremem. E dizem, como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Meus irmãos, esse salmo é um salmo de Asaf. E Asaf, ele não era um crente despreparado. Asaf não era neófito. Asaf não fala isso como um novo convertido, como alguém que não tinha um conhecimento da palavra de Deus, das verdades de Deus. Asaf, ele era líder do louvor, ele era uma liderança dentro da casa de Deus, como um levita. Ele era o que liderava o louvor a Deus, liderava a adoração. E naquela época, alguém que liderava o louvor, que exercia esse ministério, não era alguém que fazia isso de maneira esporádica, era alguém que tinha a sua vida
consagrada, dedicada em tempo integral para servir no ministério do louvor e outras atividades, porque tem pessoas que pensam que levita só cantava. Não, eles haviam que realizar dentro do templo inúmeras atividades, por isso viviam integralmente em prol do ministério. E então, este homem que tinha a sua vida inteira dedicada a Deus, consagrada a Deus, esse homem que não apenas isto, mas sim liderava também o ministério do louvor dos levitas dentro da casa de Deus, com toda essa experiência que ele tinha com Deus de tempo integral, ele começa este louvor, esta canção que ele compõe, que é o Salmo de número 73, ele começa de uma maneira trágica. Ele começa dizendo assim que ele quase se desviou dos caminhos do Senhor. Ele começa dizendo que faltou pouco para os pés dele se escorregar e sair da casa de Deus, e sair da presença de Deus. Aí nós vamos dizer assim, mas como? Alguém que tem tamanha intimidade com Deus, alguém que liderava um ministério dentro da casa de Deus, alguém que vivia a sua vida integral em prol da obra de Deus, como que esse alguém pode dizer que ele quase se desviou, que faltou pouco para os seus pés se resvalarem, saírem dos caminhos do Senhor? Não é diferente com muitas pessoas. Eu conheço inúmeras pessoas que cantavam, que pregavam, que evangelizavam, que profetizavam, que eram usadas por Deus com dons espirituais, com dons ministeriais, e hoje estão fora dos caminhos do Senhor, deixou de servir a Deus, deixou de cantar, deixou de pregar, deixou de exercer o seu ministério. E eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas aqui agora, que estão me ouvindo, que vai se recordar que algum tempo atrás você pregava, você evangelizava, você cantava, você exercia um ministério com amor, com afinco, com dedicação, mas hoje você está parado. Hoje você decepcionou-se com as circunstâncias, com as estruturas que se dizem ser igrejas. Você se decepcionou com lideranças, você se decepcionou com pastores, você se decepcionou com organizações, e por conta disso você deixou de exercer o seu chamado. Deus preparou esse instante, Deus preparou esse momento e quer te dar a resposta. Você foi decepcionado com o homem, você foi decepcionado com liderança, você foi decepcionado em achar que Deus não estava fazendo nada em teu favor, enquanto você dedicava toda a sua vida para fazer a obra de Deus. Você se desgastava, você se empenhava, você fazia tudo isso com amor, com carinho, com dedicação, e teve verdadeiros baques na sua vida, verdadeiros impactos que te derrubou, que te destruiu, que te desanimou, e hoje você está parado, você está encostado, você está decepcionado com tudo isso. Deus preparou esse instante para te dar uma resposta, para falar com você que já viveu, que já teve empenhado na sua vida totalmente em prol da obra de Deus. Asaf, então, ele começa relatando esse salmo. Aí você vai dizer assim, mas Asaf, por que você, um homem experimentado nas coisas de Deus, liderança no ministério do louvor, vivia a vida integral em prol da obra de Deus, por que você quase se desviou? Por que quase que você saiu dos caminhos do Senhor? Aí ele responde no verso de número 2, é porque eu comecei a olhar para os ímpios, é porque eu comecei a olhar para os ímpios, e eu comecei a perceber que eu, como crente, estava passando por lutas, eu, como crente, estava sendo perseguido, eu, como crente, estava tendo lutas, tribulação, ficava enfermo, sofria calúnia, difamação, era perseguido, era barrado, era cortado. E os ímpios não tinha nada disso. Os ímpios viviam a vida numa boa, sossegado, tranquilo. Os ímpios estavam prosperando, estavam crescendo. Enquanto eu ia para a igreja a pé, eu via ímpio andando de carro do ano. Enquanto eu estava passando por uma crise terrível, passando necessidade, eu via ímpio fazendo churrasco no final de semana. Enquanto eu não tinha condições de tratar os meus filhos com um presente, com um brinquedo, o filho dos ímpios, era só fartura. Eles não tinham necessidade nenhuma, eles não passavam por aperto nenhum, não passavam por crises nenhuma. E eu muitas vezes indo para a igreja de a pé,
muitas vezes com um calçado surrado, uma roupinha velha, e eu via ímpio indo para a balada, indo para as festas, com roupa nova, com calçado novo, com carro do ano. E então eu questionei a Deus: Deus, o que está valendo eu estar te servindo e passando por tudo isso? O que está valendo eu estar te servindo e passando por essa luta, por essa tribulação? Talvez você tenha dito assim: Senhor, o que está valendo eu te servir? Eu tenho orado por pessoas têm sido curadas e a enfermidade está dentro da minha casa. Eu tenho orado por pessoas, o milagre tem acontecido. E eu estou com a minha mãe nessa situação, estou com meu filho nessa situação, estou com alguém doente dentro de casa e recebendo testemunhos de pessoas que foram curados através do meu ministério. Não é verdade? Quantas vezes você fala: meu Deus, Deus me usou para trazer uma mensagem profética para alguém. Esse alguém vem em mim e conta: pastor, irmão, obreiro, eu recebi minha vitória através da tua vida, através do teu ministério, do teu chamado, e eu continuo na prova, e eu continuo na luta. E eu vejo pessoas que estão brincando de servir a Deus, pessoas que brincam com o evangelho, que brincam com a palavra, que não tem temor, também não estão passando por luta, não estão passando por dificuldade. Eu oro, eu jejuo, eu consagro, eu sirvo a Deus e estou passando por essa luta. Foi justamente isso que aconteceu com Asaf, o que aconteceu com você. E não bastando isso, você pode dizer assim: não, mas pastor, não é questão só dos ímpios lá não, é questão de coisas que eu via dentro da igreja. Sim, mas dentro da igreja também ocorrem essas coisas. Ou você pensa que todo mundo que está dentro da igreja é perfeito, ou você pensa que dentro da igreja não existem pessoas que são piores do que ímpio, ou você acha que pessoas que muitas vezes estão até em cima de um altar pregando a palavra de Deus não levam a vida desregrada, não deixaram de perder o temor de Deus. Você acha isso? Então você está enganado, porque é claro que quando a gente olha alguém que está lá fora, alguém que está no mundo, a gente diz: ah, tá certo, ele não tem Deus na vida, é assim mesmo, é uma vida desregrada, é uma vida de qualquer jeito. Mas a gente fica machucado quando a gente vê isso dentro da igreja, dentro da casa de Deus. E eu quero dizer uma coisa: dentro da casa de Deus existem essas pessoas, da mesma forma que lá fora existem pessoas que mentem, que enganam, que roubam, que bebe, que se prostitui, que adultera, que fornica. Dentro da igreja também tem, irmão. Você achou que a igreja é constituída o quê? De anjo, de arcanjo, de querubins? Não. A igreja é constituída de seres humanos. E sabe o que ocorre? Nenhum pastor, nenhuma liderança tem autorização para dizer assim: eu não vou permitir mais que o João, que o Paulo, que o Pedro, que a Maria, que a Joaquina entre dentro da igreja porque bebeu, porque fumou, porque fornicou, porque roubou, porque mentiu, porque enganou. Nós não podemos proibir ninguém de entrar dentro da igreja. Nós não podemos proibir ninguém de estar lá dentro. Ali dentro estão todas as pessoas, todos os seres humanos que querem entrar. A porta é aberta. Nós não podemos barrar ninguém. Aliás, se existe uma pessoa que está fornicando, que está bebendo, que está fazendo falcatrua e também entra ali, sequer nós podemos ou temos autoridade para fazer: você está proibido de tomar Santa Ceia. A gente ministra dali: ó, se você fez a autoavaliação e você está em pecado, você decida se toma ou não a Santa Ceia. Nós não podemos proibir. Agora, se a pessoa não tem temor e toma a Santa Ceia desse jeito, ele que vai se acertar com Deus. Não temos como barrar ninguém de entrar, não temos como barrar ninguém de tomar Santa Ceia, não podemos barrar. Nós podemos recomendar, falar assim: é assim que diz a palavra de Deus. Você está tomando? Está tomando para sua própria condenação. Agora, se a pessoa insiste, nós não podemos barrar, não podemos proibir, não podemos fazer nada. Agora, o que acontece? Dentro da igreja existem todos esses tipos de pessoas. E você talvez ficou olhando para esses tipos de pessoas e diz: não, eu não vou mais servir a Deus, eu vou embora. Olha, aqui dentro da igreja tem esse, tem aquele, tem aquela, tem aquele outro e tal. Ah, chega, basta. Meu irmão, acorda. A igreja não é constituída de arcanjos, de querubins, de anjos, de serafins. A igreja é constituída de pecadores, tentando uma mudança de vida, de pecadores que querem ter um verdadeiro encontro com Deus. E enquanto essa pessoa não teve um verdadeiro encontro com Deus, nós não podemos botar essa pessoa para fora ou proibi-la de entrar dentro da casa de Deus. Em nome de Jesus Cristo, entenda uma coisa: essas pessoas vão se acertar com Deus.
Agora, o que eu e você precisamos entender é que o próprio Asaf está dizendo que ele quase se desviou, quase saiu da casa de Deus quando ele começou a olhar para tudo isso. E você está fora da casa de Deus porque você começou a olhar para tudo isso. E eu quero te dizer uma coisa, talvez você saiu por causa do João, do Pedro, do Paulo, que andava dessa forma e está fora dos caminhos do Senhor. E sabe o que ocorre? Talvez o João, o Pedro e a Paula podem ter um verdadeiro encontro com Deus, podem ter um arrependimento, podem ter um encontro sincero, genuíno e verdadeiro com Deus, se arrepender, mudar de vida, ir para o céu e você ficar. Em nome de Jesus Cristo, entenda uma coisa. A palavra de Deus diz assim, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e sigamos, pois, firmes a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Você está entendendo o mistério? Nós temos que olhar para Jesus. Asaf, ele quase se desviou porque ele tirou o seu olhar, o seu foco de Deus e começou a olhar os homens. Homens não são nosso paradigma, homens não são nossa referência. Nosso paradigma é Jesus. Nossa medida de fé, nossa régua, nosso paquímetro para medir, para fazer os ajustes é a sua palavra. Jesus é a palavra e a palavra é Jesus. É para isso que eu tenho que focar, é para isso que eu tenho que seguir. E em nome de Jesus Cristo, se você não aplicar esta palavra à tua vida, tu não vai ficar em pé em lugar nenhum. Eu conheço pessoas que dizem assim: pastor, olha, faz 10 anos que eu sirvo a Jesus, estou na 10ª igreja, estou no 10º ministério. Meu irmão, enquanto você quiser procurar e encontrar uma igreja, uma comunidade de pessoas perfeitas, você vai ficar batendo de porta em porta, pulando de galho em galho, e numa dessas Jesus volta e você fica. Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos entender uma coisa: enquanto vivermos neste mundo, teremos todos esses tipos de pessoas, encontraremos em todos os lugares. Você tem andado para cá, andando para lá, e sempre você faz da mesma forma. Você já reparou? Você chega numa igreja, num ministério, 1 mês, 2 meses, 3 meses, agora eu encontrei a igreja certa, porque aqui todo mundo é assim, todo mundo é assado, aqui é bênção, aqui é isso, aqui é aquilo outro. Muitas vezes você sai da tua igreja, vai fazer a visita na igreja B, na igreja C. Aí quando você chega lá, ai, mas que igreja linda, que igreja maravilhosa. Aqui eles tratam bem a gente. Aqui a gente é bem acolhido, é abraçado. Não é igual aquela igreja que eu congrego. Meu irmão, se você sair da igreja onde você congrega e for para essa igreja, não vai demorar muito tempo. Você vai perceber que todos os problemas que tem dentro da igreja que você congrega hoje, também tem lá dentro. E se bobear, tem problemas piores ainda lá dentro. Não existe igreja perfeita aqui nessa terra. Não existem uma comunidade de anjos, arcanjos e querubins, de pessoas que te agradam, de pessoas que são ao teu prazer, ao teu molde, do jeito que você quer. Não existe. E enquanto você ficar procurando isso, você não vai parar em lugar nenhum. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus Cristo, o servir a Deus me capacita a suportar as fraquezas daqueles que se dizem ser crentes. O servir a Deus me capacita a suportar até mesmo pessoas que se dizem ser pastores ou pregadores e estão vivendo uma vida desregrada. Eles vão se acertar com Deus. E se eu estou num lugar congregando, servindo a Deus, que eu sei verdadeiramente que o pastor rouba, que o pastor adultera, que o pastor faz isso, aquilo, outro, simplesmente eu chego ali e falo: pastor, terminou meu tempo aqui e eu estou indo servir a Deus em outro lugar, e vou servir a Deus em outro lugar, irmão, em nome de Jesus Cristo. Vai ter lugares que existe um pastor corrupto, sem vergonha, safado, lobo, que está em cima do altar. Existe. Mas eu não posso generalizar, eu não posso dizer que isto está acontecendo em todos os lugares. Ainda existem, como diz a palavra de Deus, os remanescentes. Você se lembra na época de Elias? Na época de Elias, ele achou que só ele era santo.
Na época de Elias, ele achou que só ele estava servindo a Deus verdadeiramente. Tanto é que ele falou assim, Deus, só tem eu agora te servindo, só tem eu agora como verdadeiro profeta, eu não sou melhor do que meus pais, me mata, me leva. Você se lembra dessa passagem? Que ele pediu a morte para Deus, porque ele achou que só ele servia a Deus. Ele achou que ele era a última Coca-Cola do deserto. Ele achou que ele era o recheio da bolacha. Ele achou que ele era o rei da cocada. E sabe o que acontece? Deus lhe dá uma repreensão dizendo assim, ei Elias, deixa de ser besta, rapaz. Deixa de ser bobo, achar que só você é santo, achar que só você é profeta, achar que só você é crente e que o resto está tudo perdido, que o resto acabou tudo. Larga a mão de ser besta, rapaz. Existem 7.000, Elias, existem 7.000 profetas que estão vivendo escondido nos porões a pão e água. Escondidos a pão e água, e não negaram a fé, não me abandonaram, não entraram pelo caminho do pecado, não entraram pela heresia. Você não é o único, não. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Você não é o perfeito sobre todos. Não, existem mais 7.000 e eles estão no anonimato, estão nos porões, estão vivendo à base de pão e água. Você está entendendo? E não negaram a fé, não me abandonaram. Agora você está achando que você é a última bolacha do pacote? É isso, é a mesma coisa muitos que estão hoje dentro da casa de Deus, achando que só ele é santo, que só ele é perfeito, que tudo quanto é igreja agora é pecado, é roubalheira e acabou. E por conta dessa patifaria, está surgindo aí um bando de pessoas que se intitulam como desigrejados. O sangue de Jesus tem poder. São pessoas que não têm um conceito da palavra de Deus. A igreja não foi criada, não foi instituída por vontade humana. A igreja foi instituída pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bem verdade que pessoas confundem instituições, denominações com igreja, mas a verdadeira igreja é o ajuntamento de pessoas que querem ser transformadas, que querem servir a Cristo, que querem imitar a Cristo. É o ajuntamento dessas pessoas. Isso pode se dar numa casa, pode se dar num salão, pode se dar num grande templo. Agora, isso não pode se dar eu isolado, sozinho, só eu. É só eu que sou crente, é só eu que sirvo a Deus de verdade, é só eu que sou profeta, é só eu que tenho revelação, é só eu que tenho intimidade com Deus, então eu vou me trancar dentro da minha casa e vou servir a Deus aqui. O sangue de Jesus tem poder. Isso é soberba, isso é orgulho, isso é vaidade, isso é exaltação. Em nome de Jesus Cristo, tenha mais humildade. Você não é o último recheio da bolacha, você não é a última bolacha do pacote, né? Você não é a última Coca-Cola do deserto, você não é o rei da cocada. O sangue de Jesus tem poder. Vá se converter de verdade. Em nome de Jesus Cristo. Igreja não é instituição humana. Igreja é instituição divina. E em nome de Jesus Cristo não tem como eu ser igreja separado, desagregado de outros membros do corpo de Cristo. A palavra de Deus diz que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. O corpo é a igreja. E o que ocorre é o seguinte: a partir do instante em que eu sou amputado de um corpo, eu não faço mais parte daquele corpo. Nosso corpo tem o braço, tem a mão, tem o pé, tem os dedos, tem a orelha, tem nariz, tem boca. Se eu amputar qualquer um desses órgãos, eles não fazem parte do meu corpo. Não vai passar muito tempo, estão podres, não terão mais vida. Você está entendendo? A minha mão só tem vida enquanto está ligada ao corpo. A minha orelha só tem vida enquanto está ligada ao meu corpo. Os meus olhos só têm vida enquanto está ligado ao meu corpo. Se eu tirá-los, amputá-los do meu corpo, não vai, muitas horas, estão podres, estão mortos e não tem mais nenhuma função. Você está entendendo o que acontece com essas pessoas que se dizem desigrejados? Eles estão mortos, estão apodrecidos. E morrendo cada dia mais na sua soberba. Eu não participo de nada porque está tudo perdido, está tudo estragado, está tudo corrompido e coisas do gênero. Não está tudo perdido, não. Existem os 7.000 que ainda não se dobraram. Existem os 7.000 que ainda continuam fiéis. Deixa de ter a soberba de Elias.
Deixa de ter o orgulho de Elias. Você não é o único santo, não. Você não é o único perfeito, não. Ainda existem 7.000, os remanescentes, em nome de Jesus Cristo. Tome a tua postura, procure uma igreja séria, procure um pastor certo. Ainda existem pastores sérios, ainda existem pregadores sérios. Não fique se apegando nesse negócio de servir a Deus pela internet. Isso aqui é apenas uma ferramenta, viu? É apenas uma ferramenta. Eu não prego aqui que você tem que abandonar a igreja e começar a servir a Deus pela internet, não. Em nome de Jesus Cristo, isso aqui é só um braço, uma ferramenta que nós devemos utilizar para propagar o Evangelho de Cristo e fortalecer a igreja de Deus na face da terra. É apenas uma ferramenta, mas eu e você precisamos entender que precisamos congregar. Precisamos estar lado a lado com nossos irmãos, com nossas irmãs, e entender que esse negócio de ficar desigrejado, servindo a Deus sozinho dentro da minha casa, isso é soberba, isso é orgulho. E a palavra de Deus diz o quê? Que o orgulho, que a soberba precede a queda, a ruína, a destruição. Retire essa soberba, esse orgulho do teu coração. E siga o que diz a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Sigamos, pois, firme a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Amém? Em nome de Jesus Cristo, compartilhe, manda essa mensagem para crentes que você sabe que estão afastados, parados, que desistiram, decepcionados. E fala assim, olha, o mesmo aconteceu com Asaf. Mas o que Asaf fez, pastor? Asaf entrou no santuário e foi ter um particular com Deus. E nesse particular com Deus, Deus revelou para ele o fim de todas essas pessoas que brincam de servir a Deus. O fim desses ímpios. O fim dessas pessoas que momentaneamente estão vivendo um sucesso. Estão vivendo um momento de prosperidade. Deus mostra o fim dessas pessoas. E aí então Asaf conclui esse louvor de número 73 no inário judaico, dizendo, verdadeiramente bom é Deus. Verdadeiramente bom é Deus. É bom servir a Deus, é bom estar nos caminhos do Senhor, amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, amém? Um forte abraço a todos vocês em nome de Jesus Cristo.